Nosso amado irmão Gabriel fala, tá elegante. Eita, vem aqui, servo de Deus. Vem aqui, servo de Deus. Ah, pai, é italiano, né? Gabriel falará de Deus, na presença de Deus, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Quem quer ouvir a palavra de Deus nessa noite? Então Deus falará aos nossos corações, ou melhor, continuará falando aos nossos corações. Pai do Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus. Quero fazer só uma breve oração pela palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, os irmãos me acompanham. Senhor Jesus, dentro dessa presença, junto com meus irmãos, nós estamos para ouvir o Senhor falar. Eu sou o seu instrumento, me usa pela tua graça, no poder do teu Espírito Santo. Não seja eu, mas o Senhor agindo, opera no coração, na mente de cada um, trazendo cativo ao Senhor, a fim de que entenda, compreenda e coloque em prática o ensinamento que o Senhor vai nos dar nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Efésios capítulo 2, glória a Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 8, glória a Deus. Quem tiver com seu caderninho, como eu gosto de ter, nessa noite, ou no celular, no bloco de notas, deixa pronto aí, para anotar os capítulos, versículos, que a pregação de hoje é uma pregação mais expositiva e muito importante para cada um de nós, e é algo que não dá para explanar completamente num culto, né, por conta do tempo, mas algo que a gente pode levar para o nosso devocional também diário. Glória a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8, glória a Jesus, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Igreja, me ajuda a ler o 10. Todos juntos no 3? 1, 2, 3. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Glória a Jesus. Pode se assentar em nome do Senhor. Aleluia. Eu amo esse texto porque é um texto soteriológico, é um texto que explica sobre a salvação, simplesmente assim. Palavra difícil, né? Soteriológico, mas é simples, é ensinamento da salvação. É um ensinamento que Paulo está trazendo para a igreja de Éfeso, sobre como nós somos salvos. Ele diz que o meio para nós sermos salvos é a fé, mas o que nos faz de fato ser salvo é a graça. Mas a graça, para ser acessada, tem um meio, que é a fé. E depois que a gente acessa esse meio, que é a fé, nós acessamos ainda outra coisa, que é o caminho que Jesus nos preparou para andar, que é as boas obras, que é o que eu quero explanar nessa noite. Então a Bíblia diz que a fé, ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim. O início é quando nós conhecemos a Jesus, aceitamos a fé, nos batizamos, nascemos de novo e começamos a andar com Deus. Só que aí tem o meio, o problema está no meio. O final é mais simples. Pedro vai falar no capítulo 1 do seu primeiro livro, sua primeira epístola. Ele fala que a gente vai alcançar o fim da nossa fé, que é a salvação da alma. Aí a gente não tem uma escada para subir para o céu, né? Depois que acabar a nossa carreira. Então é mais simples, Jesus nos arrebata. Ou nós nos encontramos com Ele nos ares. É mais simples o fim da nossa fé. O que é difícil mesmo é o meio da nossa fé. É o processo até chegar no fim. Nós somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, criado dentro dele, para o propósito, para as boas obras.
Ou em outras palavras, Jesus contando uma parábola para ficar mais simples. Jesus gostava de simplificar. E eu gosto de ler e ouvir pessoas que simplificam uma coisa difícil. Pessoa que quer ficar enchendo demais, complicando demais. Não. Paulo, ele pegava um tema muito polêmico e difícil e deixava simples. Às vezes usava ele de exemplo. Tem um autor cristão que eu gosto muito, C.S. Lewis. E ele traz uns temas tão difíceis, mas ele simplifica tanto. E Jesus, ele também era um desses, que simplificava para o povo entender. Não era para se aparecer, não era para ficar difícil, não. E ele falou sobre ele ser a videira. Ele fala, eu sou a videira. Meu pai é o lavrador. Vós sois os ramos. E todo ramo que está em mim e não dá fruto, o agricultor, o pai, ele tira. Não é nem eu, é o pai. Ele tira. E aquele que está em mim dá fruto, ele limpa. Para dar mais fruto ainda. Quer dizer, aquele que está dando resultado, Deus, ele vai dar condição para dar mais resultado e continuar dando mais resultado ainda. Mas aquele que não está dando resultado, mas está nele, sugando energia, atrapalhando um ramo que poderia estar dando resultado, que não está vingando, que poderia vingar, e a gente vai entender por que não vinga. O problema está em mim, o problema está em Deus. Comigo é mais difícil, será que comigo não vai? Né? A gente fica pensando umas coisas assim. Aí a gente até se desculpa, né? Ah, Deus me entende, Deus sabe, Deus conhece meu coração. Como se fosse um alívio, né? Falar que Deus conhece nosso coração. Como se o nosso coração tivesse coisa boa dentro. A palavra diz que o nosso coração é terrivelmente perverso. Nosso coração é mau. Deus conhecer nosso coração é um perigo, porque Ele é nosso juiz. Nós não tem como mentir, não tem como fingir diante dEle. Foi cantado que os olhos dEle é como de fogo. O fogo significa uma purificação, algo que tira o que é mal. Então Deus, Ele está olhando para dentro de nós, para nos limpar, para nos purificar. Então quando a gente fala que Deus, Ele conhece nosso coração, a gente devia ter medo, sabendo nós mesmos do que tem dentro do nosso coração. Aí eu estava falando do C.S. Lewis, no livro dele que ele fala Cristianismo Puro e Simples. Estava lendo e ele estava falando sobre casamento. E aí ele estava dizendo sobre estar apaixonado. Ele fala que é a primeira emoção que a gente sente quando a gente encontra uma pessoa que a gente acha que é a pessoa certa. Fala, pronto, estou apaixonado, vou casar. E aí é uma ignição que acende um fogo dentro do nosso coração, e a gente sente aquela coisa boa, e a gente decide casar. Aí eu vejo que uma relação no nosso relacionamento com Deus, que a gente chama de primeiro amor, do novo convertido, da pessoa que entra no Evangelho conhecendo Jesus, e ela recebe aquela primeira ignição, e tem um pouquinho de combustível ali no início, que a gente chama de primeiro amor. É a mesma coisa da primeira emoção que a gente sente quando está apaixonado. Só que eu sou casado, tem muitos irmãos aqui casados, e nós sabemos e somos sinceros de dizer que essa ignição, que essa primeira emoção, ela não é permanente. Ela não é algo que vai durar para sempre. Que a gente vai sempre ter ela dentro de nós, como se nós não precisássemos nos esforçar para amar. Porque amor vai ser uma decisão a partir do momento que nós não temos mais aquela emoção. Começamos a ver os defeitos, aquelas coisas que nós não gostamos, começamos a ficar desanimado, e alguma coisa que tinha em nós antes para nos motivar a agradar aquela pessoa, agora não tem mais, agora eu tenho que fazer aquilo pela razão. E por que eu vou continuar fazendo? Para fazer aquela pessoa feliz. E eu também quero que ela faça isso por mim, porque eu também quero que ela me faça feliz. E no nosso relacionamento com Deus, não é diferente. É tão verdade que Jesus, ele fala assim com a igreja de Éfeso. Ele fala, igreja de Éfeso, você lembra que você era apaixonada por mim? Olha, eu tenho contra você isso.
que você deixou o seu primeiro amor. Veja até onde você caiu. Você começou bem, aí perdeu a primeira emoção. Ó, lembra até onde você caiu. E arrependa-se. Arrependimento aqui é no sentido que assim, ó, é um tipo de pecado. Você está deixando de me amar. E por deixar de me amar, por deixar de sentir paixão por mim, você deixou de fazer o que você fazia no início. Igreja de Éfeso, vocês parou de fazer o que vocês faziam no início. Então volta, se arrepende e volta a fazer, não a sentir o que sentia, mas a fazer o que fazia quando sentia. Quando a gente está apaixonado no início, a gente dá presente, a gente renuncia ao sono, a gente renuncia muitas vezes até prioridades para poder elevar aquela pessoa à prioridade. A gente começa a dar valor àquela pessoa e a gente não se sente mal de fazer aquilo. Nada é difícil, nada é tão caro para ela. É o que a gente sente no nosso primeiro relacionamento, no nosso primeiro sentimento com Deus. Só que o problema disso é que quando a gente perde essa primeira emoção, a gente acha que o amor acabou. Aí é um dos primeiros motivos que acaba casamento, que há divórcios. É porque a pessoa fala, não amo mais, não sinto mais nada. Como se ela precisasse sentir toda a vida para fazer. Já pensou? Do nosso relacionamento com Deus? Se a gente precisasse sentir para manter o nosso relacionamento com Ele? Muitas vezes a gente não sente nem vontade de estar na igreja. Quanto mais em casa vai orar, ler a Bíblia, falar com Deus, se relacionar com Ele. Como se aquela emoção, ela tem que ser buscada de alguma forma. Aí a gente canta, né? Vem, me encha, me queima, me inunda, me faz que nem Atos 2. Quer dizer, eu quero sentir aquela emoção, para que por meio dela eu venha fazer o que eu fazia no início. E aí a gente fica se desculpando porque a emoção não veio. E porque a emoção não veio, eu não sinto. E porque eu não sinto, eu não faço. A gente fica falando, né? Você tem que sentir de dar o dízimo, dar a oferta, de fazer a obra de Deus, sentir de fazer. Se eu ficar esperando sentir, às vezes para fazer alguma coisa para minha esposa, ela vai ser infeliz no casamento. Tem vezes que a gente não sente, não. É uma decisão racional. É um posicionamento que a gente vai tomar racionalmente. Se eu fizer isso, vai agradar essa pessoa, é claro. Por mais que eu não estou me agradando muito de fazer isso, eu tenho que me esforçar por dentro para fazer. Mas ela vai ficar feliz. Eu vou agradar a ela. E eu vou fortalecer o meu casamento. Eu vou fortalecer meu relacionamento com ela. E com Deus não é diferente. Nosso relacionamento com Deus, ele deve ser mantido por meio da nossa parte, com decisões, com esforço. A gente se esforça para tanta coisa na terra, para trabalhar, para ganhar dinheiro, para poder ter prazeres, conforto. E a gente não se esforça para aquilo que é mais valioso e importante, que é o reino do céu. Você acha que é fácil eu falar isso? Não é fácil porque eu faço parte daqueles que precisam ouvir o que eu estou dizendo. A gente se esforça para tanta coisa. Sabe o que a gente pode usar de exemplo? As virgens, as 10 virgens. Tinha 10. 5 pensaram assim: eu não quero perder de maneira nenhuma o encontro com o noivo. Eu vou fazer um pouco e ainda mais para não perder, para não ter risco nenhum. Então eu vou pegar a minha lamparina, e além da minha lamparina, eu vou pegar azeite reserva. Aí tinha as outras 5. Estava só com a lamparina com azeite dentro, e a outra mão desocupada. Só tinha uma mão ocupada, querendo dizer, se der, deu. Se eu passar raspando e entrar, pelo menos entrei. Se não entrar, depois eu vejo com o noivo. Falo com ele, ele vai me entender. Esse pensamento não é comum, não? E aí o problema que foi que
Quando o noivo veio, as 5 que estavam mais preparadas, porque todas estavam um pouco preparadas, mas tinha 5 que estavam mais preparadas. Elas entraram. Passou raspando para as outras, mas para elas não, porque elas tinham reserva, então elas entraram com folga. Só que as outras foram lá comprar. Já que eu não me preparei, eu vou me preparar agora. Aí foi correndo comprar azeite, aí voltou, ufa. Aí Senhor, abre-nos a porta. Apartai-vos de mim, que eu vos não conheço. Imagina a agonia, imagina o desespero. Jesus está falando isso em Mateus 25, no contexto da volta de Jesus. Ele está dizendo que vai ser exatamente assim. Metade dos preparados, bem preparado, e daqueles que começaram, mas era mais ou menos preparado, e parcialidade não conta, passar raspando não conta, meio preparado não entra, ou é ovelha ou é bode, ou é prudente ou é tola. Mensagem, eu não esperava que ia ser dura. Eu gosto de mensagem que conforta. Aleluia. Olha, os irmãos estão gostando. Os irmãos estão na fiação do Espírito Santo. Oh, glória. Vai doer, mas vai curar. Aleluia. Glória a Deus. Mas a verdade mesmo é que quando a gente quer muito uma coisa, isso aí até quem tem filho vai saber. Quando o filho quer muito uma coisa, você vê que ele é até meio preguiçoso, né? Mas quando ele quer muito aquilo, aquele filho que é meio respondão, e daqui a pouco ele começa a ficar educado, né? Começa a ficar mansinho. Vou até olhar para cima aqui, né? Vai saber. Não estou sabendo de nada não, igreja. Está descendo o céu. Aí começa a ficar manso, começa a falar mais manso, começa a ficar mais obediente. Como que é? Aí, ó, começa a chamar de lindo, né? Papai, mamãe. Por quê? Porque ele quer alcançar muito aquilo. Ele quer muito alguma coisa que o pai precisa ser um meio para ele alcançar. E a verdade é que se a gente quisesse muito, muito, muito céu, a gente estaria fazendo mais. É vergonhoso, né, igreja? A gente saber que a gente não está se esforçando o máximo que poderia, que não está fazendo tudo que podia, que não está ocupando as 2 mãos que nem as virgens. Aleluia. Tem muito exemplo de homem e mulher de Deus que abriu mão de muita coisa por causa do reino. Está lá na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11. Tem muitos que abriu mão da família, abriu mão do conforto, da profissão. Tem muitos que abriram mão do poder, da posição, como Moisés, que abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó, antes preferindo sofrer com o povo de Deus do que por um momento breve o prazer do pecado, porque ele tinha em vista algo superior. Alguns abriram mão de riquezas. No caso de Mateus, coletor de impostos, abriu mão de uma profissão que ganhava muito dinheiro fazendo coisa errada, para seguir um homem que não estava prometendo muita coisa no começo não. Vem e me segue, depois você vê. E mesmo depois de entrar na presença de Jesus e saber o que estava em jogo, continua abrindo mão. E muitas vezes até da própria vida, da segurança, do conforto, dos privilégios. E às vezes a gente não precisa abrir mão de conforto, de privilégio, de posição. Às vezes a gente precisa abrir mão de um prazer errado. Às vezes a gente precisa abrir mão de uma distração que não é errado em si. Um prazer que não é errado em si, mas por nos atrapalhar no nosso relacionamento com Deus, se torna algo nocivo. Que em Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz:
visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, os heróis da fé, aqueles que renunciaram, que fizeram um pouco mais, que se prepararam um pouco mais. Visto que nós temos uma grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço, toda a distração, tudo aquilo que toma a nossa energia, nosso tempo, tudo aquilo que toma a nossa vida e os pecados que nos atrapalham. E corramos a corrida que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador, aquele que começa e o que termina a nossa fé. Se ele fala para olhar para aquele que começa e que termina, quer dizer que ele também é o combustível para aquele que quer ir até o fim, para aquele que está no meio do processo e precisa de ajuda para continuar. Para continuar, tem que continuar olhando para Jesus. Pedro, ele andou sobre as águas no momento que ele estava olhando para Jesus, só que no momento que ele olhou para o lado e para o outro, ele começou a afundar, porque ele parou de olhar para o autor. Não conseguiu terminar a corrida até Jesus. E é tão fácil a gente parar de olhar para Jesus, é tanta distração. Quem já leu o livro O Peregrino, ou já assistiu o filme? Tem o Vale das Distrações, eu acho que é Vale das Distrações. Que aí você entra lá e tem uma nuvem que você começa a ficar com sono. E aí você dorme lá. O Vale da Indolência, não lembro. Indolência? O Vale da Indolência. Sabe o que é o Vale da Indolência muitas vezes? A rede social, os streams, os nossos interesses, aquilo que a gente gosta de gastar o nosso tempo, quando a gente tem tempo livre. Já orei na igreja, por que eu vou chegar em casa e vou orar? Eu li a palavra de abertura, a palavra inicial, para que eu vou chegar em casa e vou ler a Bíblia? Estou no meu trabalho, estou no meu horário de almoço, para que eu vou lá no banheiro, colocar a cara no chão para orar? Aí a gente fica que nem as virgens loucas, meia preparada. Tomara que passa. Muita sorte, né? É uma coisa só. Não tem como ser duas oportunidades, né? Não tem dois céus. Um céu para quem entra primeiro, um céu para quem entra em segundo. É um céu só. É muito arriscado. Em Hebreus 5 vai dizer, Hebreus 3 vai falar que nós não devemos perder uma tão grande salvação. Não sejais negligente para perder uma tão grande salvação. Por mais que a gente não sente, a gente tem todo motivo para continuar fazendo. Porque olha o que Deus é poderoso para fazer. É infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então quer dizer, Ele faz além, Ele faz a mais. Nós não temos motivo para parar de amá-lo, de se relacionar com Ele, de se apegar a Ele, de estar com Ele, de abrir mão de coisas por causa dEle, para continuar no contato com Ele. Às vezes com relacionamento conjugal, às vezes a gente até tem motivo, né? Porque a pessoa é falha, eu sou falho, minha esposa é falha. A gente pode até falar assim, também, né? Por causa disso e aquilo. Mas e Deus, irmãos? O que a gente vai falar dele? O que a gente vai falar? Porque Deus não é fiel, não. Ele é fiel de vez em quando. Porque Deus não é muito bom, não. Nós temos o que para poder argumentar contra Deus? Então tem muitas distrações competindo no nosso coração. Tem muita coisa competindo no nosso, que está no meio do nosso relacionamento com Deus. Tem muita coisa que está nos atrapalhando. Jesus, mais uma vez simplificando isso, ele fala que a terra que é como espinho, recebe a palavra, ela nasce, ela até cresce, até toma forma, até ficar grande, até cria ramo, até traz um brotinho, só que não dá fruto. E por que não dá fruto? Por que não dá resultado? Porque tem alguma coisa roubando a energia. Porque tem alguma coisa sufocando. E Jesus fala que as preocupações dessa vida, desejo pelas riquezas e as outras coisas, sufoca a palavra e torna ela infrutífera. É tão claro, irmãos.
É só a gente parar e pensar no nosso dia a dia, no nosso dia de hoje, no nosso dia de ontem, no nosso dia como vai ser amanhã. É tão fácil identificar. E se tiver difícil, o Espírito Santo ajuda a saber qual que é a distração, qual que é o pecado, o que é aquilo que está nos atrapalhando, que está cortando a nossa conexão no relacionamento com Deus. Aí Pedro ele vai concluir em capítulo 2, versículo 10. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé, e assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está querendo dizer que a gente deve acrescentar coisas na nossa vida, para que a nossa fé fique protegida, porque somos salvos pela graça, por meio da fé. O instrumento que nos leva à graça, que nos salva, é a fé. Então devemos proteger aquilo que Jesus falou para a igreja também, para guardar o que ela tinha, para ninguém roubar. Era a fé que essa igreja tinha, que era a maior preciosidade que essa igreja poderia ter. Agora, algo só para nos consolar, já que tem tanta luta, já que tem tanto problema, já que tem tanta dificuldade, o que vai fazer valer a pena isso? Eu manter esse relacionamento, eu abrir mão de algumas coisas, eu ocupar minhas duas mãos que nem a virgem prudente. Aí Jesus começa a fazer a promessa: ó igreja de Éfeso, eu tenho isso contra você, mas ó, se você se arrepender, se você voltar a fazer o que você fazia quando sentia no início. Aí ele fala a primeira promessa: ao que vencer, eu dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aí para outra igreja: ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ao que vencer, eu darei de comer do maná escondido. Aí para outra igreja: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Ele também diz para outra igreja: ao que vencer será vestido de veste branca, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Aí ele continua falando para outra igreja: ao que vencer, ó igreja, se você vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dela nunca sairá. Escreverei sobre ele o meu nome, e o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Por último ele diz: ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. A luta é difícil, mas vai valer a pena pela recompensa. A gente perde o agora, mas vai ganhar o depois. A gente perde a terra, mas vai ganhar o céu. A gente perde um prazer momentâneo para agradar ao Senhor, mas para ganhar uma felicidade eterna junto dele, na presença dele, na nova Jerusalém, aquela que Adão foi expulso, o jardim que Adão perdeu. Eu e você vai voltar. Aleluia, glória a Jesus, porque nós somos feitura sua. Vamos orar então para a glória de Deus, né? Soberano eterno Deus, mais uma vez em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta rica oportunidade. Agradeço a Ti pela vida de cada irmão, cada irmã, cada criança, cada adolescente que está neste lugar, meu Pai. Obrigado, Jesus querido, pela Tua palavra que Tu enviou ao nosso coração nessa noite, Senhor. Meu Deus, continue abençoando a Tua igreja. Continue despertando a Tua igreja, meu Pai. Continue falando conosco, ó Pai, a cada segundo das nossas vidas, ó Pai. Abençoa a Tua igreja. Leva, Senhor, a cada um para os Teus lares, guardando, livrando de todo mal. Livrando, Senhor, das mãos, das garras do inimigo, ó Ai. E
dando a vitória, uma semana abençoada. Meu Deus, uma noite abençoada, meu Pai. Que nós possamos estar na terça-feira, na quinta e no domingo novamente para ouvir, Senhor, a Tua palavra ao nosso coração. Desde já eu quero Te agradecer, ó Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém. Estenda as suas mãos em forma de receber, meus irmãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos nós, não somente hoje, não somente agora, mas para todo sempre. E todo aquele que crê, diga comigo, amém. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor.